Provérbios 14:30, para a gente ir para o sermão dessa noite. Nosso pastor hoje está ausente, como os irmãos podem ver. Ele vai atender um convite de uma igreja irmã nossa. Deus abençoe a sua vida lá, pregando o Evangelho. Nós vamos para o livro de Provérbios nessa noite, capítulo 14, do verso número 30. Nós vamos ler o verso apenas de Provérbios e depois a gente vai dar uma passeada pela Bíblia. Nossa série sobre pecados capitais, ou falar dos pecados que mais nos consomem, ela já passou pelo orgulho, já passou pela ira, pela luxúria, passou pela avareza, passou por vários pecados, e a gente chega hoje então na inveja. E a inveja, olhos doentes e um coração amargurado. Se você quiser e puder ficar em pé para a gente fazer a leitura, a gente pode inclusive fazer a leitura junto, se for possível projetar ali, se puder também. Mas eu faço a leitura na nova versão transformadora, que diz o seguinte: o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer dos ossos. Eu vou pedir que você leia junto comigo na sua versão, para ler todo mundo junto. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer dos ossos. Senhor Deus, obrigado, porque mesmo que a gente leia em versões diferentes, é a tua palavra. As palavras aqui na nossa língua até podem causar um pouco de confusão, mas a verdade do Senhor, ela não é confusa. Ela é direta, ela corrige, transforma e dá vida. Que essa palavra nessa noite sirva ao propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar no seu lugar então. Eu separei 5 versões aqui desse versículo de Provérbios. E assim, alguns deles falam: o ânimo sereno é a vida do corpo, outros o coração em paz da vida do corpo, ou ainda a paz de espírito dá saúde ao corpo. A versão que eu tenho, o contentamento dá saúde ao corpo. E todas as outras, a inveja, ou ela é podridão dos ossos, ou ela apodrece os ossos, ou ela destrói como câncer, ou ela é como câncer dos ossos. Então veja só que, por mais que nós tenhamos aqui revista atualizada, nova Almeida atualizada, nova versão internacional, nova tradução da linguagem de hoje e nova versão transformadora, qualquer versão que você busque, você vai ter que um coração contente, ele dá saúde ao corpo. Por outro lado, um coração que tem inveja, ele corrói os ossos. Havia um personagem muito conhecido chamado Frederico Matalas Calandro Corcuera, mais conhecido no seu imaginário popular como o Kiko do Chaves. Você sabia que o nome dele era tudo isso? Não, eu também não sabia, eu descobri essa semana. Ele tem um nome grande, e esse personagem ele é responsável por muitos momentos engraçados que a gente riu, né? E você que nunca viu Chaves, eu acho que você está vivendo a vida errada. Brincadeira essa parte, praticamente todo mundo viu algum episódio, alguma vez na vida do Chaves, e vai lembrar que o Kiko, esse personagem famoso, das suas muitas travessuras e seus muitos porquês e causas, ele tem uma coisa que ele era especialista. Ele era especialista, muito obrigado, em causar inveja. Quantas vezes você viu o Kiko chegar lá com uma bola grande debaixo do braço, dizendo assim: Chaves, olha aqui o que eu tenho e não te dou, não é? Ou por outras vezes ele chegava com um pirulito maior do que a cabeça dele, que também era grande, e dizia, e passava na frente do rosto do Chaves, né, assim: ô Chaves, olha aqui, eu não te dou. A provocação da inveja. Kiko, ele provocava a inveja no Chaves, que era um menino pobre, que não tinha como ter essas coisas, seja com a bola, seja com refresco, ou mesmo com o sanduíche de presunto. No dicionário, então, chamado Dicionário Oxford da língua portuguesa, próximo aí, não pode passar, a inveja é definida como um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. A inveja, ela é um desejo irrefreável
Imagine você um carro a 100 km por hora sem freio. Isso é inveja de possuir ou gozar aquilo que é do outro. Inveja, então, ela tem duas características importantes. A primeira é a infelicidade, porque o invejoso ele não é feliz, ele tem alguma coisa dentro dele que o provoca a infelicidade. Não é só uma tristeza, ele tem raiva, porque o outro é feliz. Então veja, ganância, por exemplo, ela é querer o que é do outro. Ou seja, quando a gente fala então de cobiça, a gente está falando que eu não quero o igual, eu quero o que é dele. A inveja, por outro lado, ela fala, eu quero o igual. Quando a gente era criança, todo mundo a melhor época era o Natal. Porque no dia 25, quando todo mundo se juntava na rua lá que a gente morava, todo mundo trazia o seu presente de Natal. E sempre tinha o riquinho da turma, né? Quem ganhava um negócio mais legal, e todo mundo olhava para ele e pensava no Kiko. Todo mundo olhava para ele e falava, poxa, eu queria esse. Esse aqui foi mais legal que o meu. Olha só o nosso nível de gratidão. O pai da gente sofreu, o pai, o avô, a avó, o tio, a tia, sofreu para comprar para você aquele carrinho de controle remoto que durava um dia só a pilha. E você ainda assim achava mais legal do outro. Na Bíblia, a inveja ela vai ser caracterizada por um ressentimento em relação ao que o outro possui. Inveja é algo que nós sentimos em relação ao outro. Você nunca sente inveja de você mesmo, você precisa do outro para tê-la. Então olha só que coisa esquisita. Eu dependo do outro para sentir algo em relação a ele, e normalmente eu quero algo que ele tem, ainda que eu possa ter muitas coisas. O personagem, por exemplo, que eu citei, era filho de uma viúva, de um marinheiro que tinha tudo. Tinha comida, tinha brinquedo, tinha roupa, a roupinha sempre muito bem passada e muito bem arrumada, tinha as melhores coisas. E ele queria mostrar que tinha o melhor. Mas ainda assim, ele não conseguia ser mais feliz que o menino pobre que morava no barril. Veja só que coisa. A Bíblia também ela fala que o ressentimento em relação àquilo que o outro possui, ela tem uma característica, que a felicidade é um negócio que incomoda. Você conhece alguém que está feliz o tempo todo? A pessoa está o tempo todo sorrindo. Você conhece gente assim? Tem gente que é assim, que o tempo todo está sorrindo, parece que nunca tem um problema. Parece que até os boletos ela paga em dia. Porque não é possível que a pessoa esteja o tempo todo feliz. E aí a gente sente raiva da felicidade alheia. Porque a pessoa está feliz, ela está feliz o tempo todo, ela está sorrindo, você vê com ela, e aí tudo bem, graças a Deus, hoje o céu nasceu azul. Aí sempre tem uma heresia nessa história. Eu acordei e o céu está cinza, chovendo, graças a Deus está chovendo, olha que coisa maravilhosa. E a gente com a boca no varal para secar. A pessoa parece que nunca sente nada de triste na vida. E aí quando a gente vê uma pessoa muito feliz, eu não sei porquê fulana está sempre sorrindo. Não é assim? É inveja. Em tempos de redes sociais, as pessoas buscam ter engajamento através das coisas que elas têm. Certa vez eu estava vendo, ainda quando eu navegava mais no Instagram, eu lembro que lançaram um curso para você parecer ter coisas para gerar engajamento, para você ter dinheiro. Então o curso ele era basicamente o seguinte: você tem que arrumar uma grana para alugar uma casa por um período, um dia, um carrão lá, e aí você grava um monte de vídeo nessa casa para fingir que tem coisas, e a partir desse fingimento as pessoas vão olhar você e dizer assim: nossa, ele é bem sucedido. Eu quero saber o que ele fez para ser bem sucedido. Porque a grande provocação do mercado em nós é provocar a necessidade de nós termos algo que nós não precisamos. E normalmente esse consumismo ele vem da inveja. Por isso, meus irmãos, no comercial de televisão ele dura 30 segundos. É tempo suficiente para despertar no seu coração o desejo de consumir algo que você não precisa.
E aí, sabe o que é pior? É quando aquele seu amigo, seu vizinho ou um parente que você não gosta tem. Aí que dá um ódio. Graças a Deus isso não acontece aqui com a gente, amém? Amém, foi quase convicto, olha. E aí são seguidores e ganhos e umas coisas mais extrapolando as outras. Essa é a nossa sociedade. Como a gente vai lidar com a inveja, então, meus irmãos? Olhando panoramicamente para a palavra do Senhor, como nós vamos viver de um modo a que nós tenhamos contentamento com aquilo que Deus nos dá. Em primeiro lugar, então, nós precisamos reconhecer que há uma pitada de inveja em todos nós. Todos nós temos uma pitada de inveja. Abra lá, Tiago 3,14. Você vai lá para a epístola de Tiago. Epístola é um nome bonito, né? Quando a gente quer dizer que a gente é crente, a gente não fala carta, fala epístola. Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 14. Pode passar lá mesmo, mais um petaleco aí. Tiago 3,14 diz o seguinte: mas em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Então veja só, Tiago aqui está dizendo o seguinte: existe essa inveja que amargura o seu coração. E não finge que ela não existe. Não finge que ela não existe. Porque ela existe. A gente não pode ignorar o problema. Sabe por quê? Não sei se você já ouviu falar dessa metáfora, mas existe uma metáfora de grandes problemas nas famílias que é similar a um elefante sentado no meio da sala. Imagina você na sua casa. Olha que a sua casa, se Deus quiser profetizar aqui na sua casa, é uma casa grande, sala ampla, pé direito alto. Aí a sua sala tem um elefante sentado bem no meio dela, entre o sofá e a TV. O elefante, um animal grande. Tem como não ver o elefante? Sim ou não? Dá para ir não enxergar ele? Ele está lá, não está? Você está no meio da sala, mas tem gente que dá a volta no elefante e finge que ele não está lá. Tem gente que ignora o problema. Todos nós, em alguma medida, temos inveja de algo. Não, isso não é bom. E nem de longe isso é algo bom. O Salmo 73,3, Asaf, que foi um grande escritor bíblico, um grande poeta, ele chega a dizer o seguinte: pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Nós somos capazes de invejar pessoas pela prosperidade delas, apesar do que elas fazem para ser prósperas. Por que os ímpios prosperam? É uma pergunta que Deus pode responder, mas eu e você não podemos invejá-los por isso. Não podemos querer a prosperidade do ímpio, porque você não sabe o que ele fez para chegar lá. De repente ele é uma pessoa honesta, e ele trabalhou, e do trabalho dele ele conseguiu prosperar. Ok, você pode trabalhar e também pode chegar. Mas normalmente e infelizmente as pessoas prosperam fazendo esquemas e coisas perversas para chegar onde elas querem. E aí nós, os crentes, o povo de Deus, olhamos para aquilo e pensamos: se fosse eu, se fosse comigo. Ontem, quando a gente estava assistindo o jogo, eu e os meninos, aí os meninos gostam de assistir o jogo comigo e passar raiva muitas vezes, a gente teve um lance que um jogador, ele não conseguia acertar um cruzamento. E toda hora ele errava. Aí a gente fica se perguntando: o cara ganha um horror de dinheiro só para jogar bola e não acerta um chute. Que inveja. Eu queria ganhar dinheiro só para jogar bola ruim do jeito que ele joga. Mas às vezes a gente brinca de ver como o nosso coração é. Não tenha a inveja dos pecadores. Inveja é algo que está no coração da gente, mas a gente pouco admite. Provérbios 23:17 diz: não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Provérbios 24:19, não se perturbe por causa dos maus e não tenha inveja dos perversos. Provérbios 24:1, não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia
deles. Provérbios 3:31. Não tenha inveja dos violentos e nem imite a sua conduta. Não tenha inveja do mal, porque o mal será destruído no dia do Senhor. E eu e você não vamos querer estar lá do lado do mal para sermos destruídos juntos. Nós invejamos o sucesso dos outros. Quando a gente olha uma pessoa bem sucedida, a gente fica logo pensando: queria que fosse eu. Eu que tentei carreira de jogador de futebol até os 17 anos. Aí eu passei no vestibular, até os 16 anos, aí eu passei, eu abandonei, porque eu sabia que eu era ruim. Eu sabia que eu ia ser melhor me formando na universidade, porque se eu tivesse o diploma, eu tinha muito mais chance de ter emprego do que se eu tivesse tentado ser jogador de futebol. Eu nem era tão ruim assim, mas olhando-se bem que hoje em dia, né? É só o cara pintar o cabelo e usar um negócio colorido e pronto. Já é jogador profissional. Nós invejamos o sucesso dos outros. E se nós reconhecermos que há inveja em nós, irmãos, então estaremos prontos para ser tratados por Deus, porque isso é uma doença que precisa ser tratada, precisa de remédio. Você vai no médico, o que ele faz com você? Um processo chamado de anamnese. Ele vai te perguntar um monte de coisa. Você bateu a cabeça? Você faz isso? Você foi para ali? Você comeu aquilo? Ele vai te fazer perguntas e a partir disso ele dá um diagnóstico da sua doença. E a partir do diagnóstico ele define qual será o tratamento. Quando você abre o seu coração para o Senhor, dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa invejosa, mas eu não quero ser mais. Então o Senhor dá um diagnóstico e começa o tratamento. Às vezes a gente inveja uma pessoa que ganha promoção no trabalho que você achava que merecia mais. Às vezes a gente inveja pessoas pelo que elas ganham. Nós precisamos admitir, meus irmãos, e esse é o primeiro passo para que a nossa vida mude, é admitir que há sim inveja em nós e nós precisamos lidar com ela. Em segundo lugar, como a gente vai lidar com ela então? 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja. Ele não diz assim, uma partezinha não, guarda a outra aqui para você. Ele diz toda inveja e todo tipo de difamação. Se nós reconhecemos então que há inveja em nós, pode passar aí. Então, existe uma forma de ela entrar nas nossas vidas. Existem maneiras com as quais a inveja ela penetra nos nossos corações. Já citei aqui para você como é que o comercial de televisão funciona. Existem pessoas que estudam neurolinguagem só para afetar a nossa mente, para chegar no nosso coração, para usar palavras, cores, sensações que o cérebro pode produzir para vender. E normalmente é um sentimento muito similar, se não mesmo, que a inveja. É necessário que a gente abra mão de determinadas coisas para que o nosso coração não seja provocado a inveja. O que é que você precisa abrir mão hoje? Deixa eu ver se eu falo sobre isso ou não. A moda agora, porque assim, você sabe que algumas redes de televisão eles começaram a ter dificuldade com a audiência. E aí agora elas estão voltando, todas as novelas, né? Aí eu vi agora que voltou a Odete Roitman. Pessoal que lê resumo aí sabe. Ninguém lê resumo aqui, amém? Amém. Nem assiste, amém? Amém. Deus está vendo. Deus está vendo. Só o que eu aviso a vocês. Você olha nos programas de televisão, principalmente os nacionais, e aí você começa a olhar algumas coisas e você é provocado, né? Você olha a roupa. Eu lembro que, agora talvez nem tanto, porque eu realmente não acompanho, mas quando eu era criança, e eu assistia muita novela, estava em casa, televisão na novela, eu me lembro que a moda era ditada pelas novelas. Começava uma novela nova, daqui a pouco todo mundo estava com aquele cabelo esquisito, parecia um poodle. Você lembra? As mulheres usavam cabelo assim, que era maiorzinho, assim, cheião em cima. E tudo bem, tá, gente? Hoje a gente fala na época que ele era moda, todo mundo achava lindo.
Eu era criança, então para mim não me importava com aquilo. Aí daqui a pouco era um tipo de roupa diferente. Daqui a pouco era um homem que começou a usar umas calças esquisitas também. Eu me lembro. Eu me recordo. Eu não usava. Mas eu me lembro. Então tudo isso vai te dando moda por quê? Porque a gente olha, acha muito legal, a gente quer fazer igual. A gente não faz o filtro de saber assim, aquilo que eu estou botando para dentro, daquilo que eu vejo, daquilo que eu absorvo, daquilo que eu ouço, isso que eu tenho colocado dentro de mim, está provocando o quê? Qual é o sentimento que eu tenho? É interessante porque alguns anos atrás, em 2009, houve um filme lançado chamado Amor por Contrário. A tradução não é essa, mas no português ficou assim. E esse filme, ele tinha uma premissa interessante. A ideia era uma empresa de artigos de luxo, ela juntava pessoas, atores, que na verdade eram vendedores, e essas pessoas tinham que viver uma vida de luxo, iam ser colocados numa vizinhança, e nessa vizinhança eles iam fingir que era uma família. Então existia um homem, que era uma figura de pai, uma mulher que era mãe, e os filhos. Então eles faziam amizade com as pessoas da vizinhança. Vamos jantar lá em casa. E quando chegava lá em casa para jantar, ia ver aquele faqueiro maravilhoso, ia ver aquela tela maravilhosa, ia ver aquela mesa, ia ver aquela geladeira de última geração. E os jovens levavam os amigos para o quarto, e no quarto tinha, na época, óculos de realidade virtual, e um monte de coisa. E como foi que você achou isso aqui? Não, isso aqui o site tal vende. E isso era uma armadilha para que as pessoas comprassem. A ideia era justamente do filme ostentar produto de luxo, ser o centro das atenções para impulsionar o consumo. Essa era a premissa do filme. A provocação em nós, ela deve ser parada em nome de Jesus. Toda essa provocação que a gente recebe, que nos causa inveja, precisamos nós ser libertos em nome de Jesus. Essas coisas não podem tomar conta do nosso coração. Essas coisas precisam parar hoje. Veja, Jesus diz: se seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos do que ser o seu corpo lançado no inferno. Jesus, ele chega a um radicalismo para dizer: não, basta, chega, pare agora, não dá mais. Se você está enchendo os olhos daquilo que você não tem, é hora de passar a olhar para o que você tem e ser grato a Deus pelo que Ele te deu. Ele te deu um monte de coisa. Você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Você está aqui com a sua família, glória a Deus pela sua família. Minha família não está aqui, glória a Deus, porque você tem a sua família quando chegar em casa vai encontrar. Você não vai passar fome, se você estiver passando necessidade, chame a sua igreja que ela vai te ajudar. Mas Deus vai prover. Entenda, nós não precisamos passar perrengue sozinhos, porque Deus tem usado a sua igreja para cuidar uns dos outros. E a gente precisa aprender a confiar nele, a ter contentamento em Deus, a olhar para Deus e dizer: tu és suficiente, porque Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é suficiente. Ele é suficiente para transformar a sua vida, para prover para a sua casa, para lhe dar mais do que você sequer imaginou, pediu na sua vida, porque Ele é o suficiente. Talvez seja necessário que nós mudemos nossos hábitos, limitar talvez redes sociais, talvez rever amizades, talvez os ambientes que a gente anda, talvez seja a hora de nós pararmos com esse tipo de coisa e olhar para Ele. Olhar para Ele, dizendo: Senhor, tu és o suficiente para mim. Em terceiro lugar, meus irmãos, olhar para Jesus é o que nos satisfaz. O autor de Hebreus capítulo 12, verso número 2, você pode olhar na sua Bíblia, diz o seguinte: Hebreus 12, 2: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Os nossos olhos precisam estar apontando para Ele. O líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Quando o nosso foco, a nossa referência é Jesus, tudo
muda, todas as outras coisas elas vão perder valor. Todas as outras coisas desse mundo elas vão perder valor. Tudo vai mudar, porque o nosso valor está nele. Porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, na terra, no céu, em qualquer lugar desse universo. Porque ele é digno. Jesus é perfeito, ele é tudo o que há de bom. Quando ele vira nossa referência, meus irmãos, não para o nosso desânimo, mas para que eu saiba que ele é poderoso para transformar. Às vezes você queria muitas coisas e Deus pode estar te livrando delas nessa noite. Ele não quer te dar porque ele tem coisa melhor para você. Ele tem coisa muito melhor para a gente. Em Cristo, eu e você temos satisfação plena para tudo. A gente não precisa mais olhar para a grama do vizinho, porque ela parece ser mais verde, mas a gente olha para dentro da nossa casa, sabendo que o que é dele, que ele me dá é o melhor que eu tenho. Porque eu sei que o que Deus me deu é o melhor dessa terra. A gente canta uma canção que diz: o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. A fidelidade de Deus é o que enche o nosso coração de gratidão. Porque eu sei que as janelas dos céus estão abertas e Ele continua derramando a chuva todos os dias. Quando eu alimento meus olhos no que é eterno, eu tenho alegria plena no meu Deus, que em tudo Ele me faz feliz. O seu casamento, ele pode ser uma bênção, mas ele não te faz feliz como Deus faz. A tua família pode ser uma bênção, louvado seja o Senhor por isso, mas ela não te faz feliz como Deus faz. O teu time te faz raiva, ele nunca vai te fazer feliz como Deus faz. O açaí, que é a coisa mais maravilhosa que Deus botou nessa terra para a gente comer, ele nos deixa felizes por alguns segundos, mas ele não é melhor que Jesus. Jesus é o melhor que nós poderíamos ter na vida. Quando olho para Jesus, eu reconheço que o que Deus me dá é o melhor para mim. Ele é o melhor que nós podemos ter, meus irmãos. Para a gente caminhar então para a conclusão, não pode passar lá, irmão. Passe o outro. A inveja, ela nasce quando nós não temos. Mas em Cristo, nós não somos chamados a ter, nós somos chamados a ser. Ser mais parecidos com Jesus. Sermos humildes, sermos pessoas melhores, sermos gratos, sermos contentes nele. Lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O caminho proposto para nós, então, meus irmãos, é reconhecer que sim, nós temos alguma coisa de inveja em nós, seja grande ou pequena. A gente precisa começar a cortar aquilo que provoca a inveja. Se é uma companhia, se é alguma coisa na TV, se é uma pessoa com quem a gente convive, a gente precisa começar a cortar isso e fixar os nossos olhos em Jesus, porque Ele é a fonte plena de satisfação. E se você não lembrar de nada do que eu disse hoje, está aqui na tela. Uma vez que eu coloquei os olhos no Senhor, nada mais te satisfaz. Nada mais te satisfaz. Nada mais vai preencher o seu coração. Hoje eu vi um sermão citando um cientista chamado Pascal. Ele diz que o homem, ele tem um vazio dentro dele. E esse vazio que preenche, que satisfaz completamente, é o Senhor Jesus.